Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou professor, pesquisador e venho aqui conversar e refletir um pouquinho para aprendermos juntos, porque eu sou o primeiro que precisa aprender e ouvir o que é dito pelo Evangelho. As palavras de Jesus, os ensinamentos de como chegarmos juntos a essa elevação e conexão com o Pai, com o Todo, com o nosso Deus. E tudo isso nós temos a capacidade de conectar com o nosso raciocínio, aliando fé e inteligência, raciocínio. Por isso, estamos aqui para mais um Evangelho de ciência com espiritualidade, tá bom? Muito bem. O tema de hoje vai abordar um pouquinho sobre a nossa raiva e as formas e exemplos dados por Jesus. Para nós darmos início, então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais essa noite para estudarmos, aprendermos juntos estes ensinamentos deixados pelo Mestre dos Mestres, nosso Senhor Jesus Cristo. Que consigamos nos abrir à inspiração dos bons anjos e mentores e aplicar na nossa vida, na nossa existência, no nosso coração e na nossa alma esses ensinamentos benditos. Que assim seja. Muito bem, então, para nós darmos início, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, comentado por Emmanuel, mas o Evangelho segundo Lucas, tá bom? Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 2, versículo 32. Luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo, Israel. Página do Natal. Há claridades nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeiros que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem das lanças-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, assevera Lucas que Cristo é a luz para alumiar as nações. Não chegou impondo normas ou pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre processos políticos. Não disputou com filósofos quanto às origens dos homens. Não concorreu com cientistas nas demonstrações de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz no Espírito eterno. Embora tivesse um ministério endereçado aos povos do mundo, não marcou a sua presença com expressões coletivas de poder, quais exércitos e sacerdócios, armamentos e tribunais. Trouxe claridades para todos, projetando-as de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal do Senhor, meu amigo, medita no próprio roteiro. Tens suficiente luz para a marcha? Que espécie de claridade acendes no teu caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos-circuitos da cólera. Não te contentes com a lanterninha da vaidade que imita o pirilampo em voo baixo dentro da noite. Apaga a labareda dos ciúmes e da discórdia, que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Se procuras o Mestre Divino e a experiência cristã, lembra-te de que na terra há clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Estarás realmente cooperando com Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para alumiar? Que assim seja. Bem, esse evangelho lindo, comentado por Emmanuel, vem nos fazer refletir como existem diferentes tipos de luzes no mundo.
né? Os bombardeios, as armas de fogo, esses exemplos utilizados por Emmanuel, todos iluminam de longe, podem até parecer bonitos, mas causam destruição, causam morte, causam ferimentos graves. E aí, Jesus fez algo desse tipo? Nós sabemos que não. Jesus, ele se tornou luz pelo seu exemplo, e isso independente de posição religiosa, política, armamentista, não utilizou os subterfúgios do mundo para mostrar o poder do amor da luz. Apenas o exemplo de servir em todos os aspectos, apesar de todas as dificuldades, passando por todas as provas, sempre amando. E nós? O que nós julgamos de nós mesmos? Como nós estamos agindo frente aos desafios que a vida nos impõe todos os dias? Esse evangelho vem falar para mim especialmente. E lembrei de essas semanas atrás aí, em uma situação específica, na qual eu entendia que eu tinha razão em colocar uma posição de equilíbrio para não discutir nenhum tópico no momento, mas, por um breve momento, alterei o tom de voz. E isso significa que eu perdi a razão que eu poderia até ter, né? Apesar de que toda situação tem dois lados, nunca um só. E a gente tem que aprender a visualizar todos os lados. Mas se eu tinha alguma razão, se eu dei esse tiro com a minha voz, aumentei o meu tom de voz, eu soltei um fogo momentâneo com uma palavra um pouco mais ríspida, eu perdi, porque pode até ter encerrado uma discussão, mas me trouxe algo que não é leve, que não é bom e que pode ter ferido alguém que estava ouvindo. É isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Às vezes, nós impomos opiniões ou queremos colocar o que é certo e às vezes estamos realmente corretos, mas dependendo da forma como fazemos, somos como um rojão que pode ser belo, distante, mas que pode ferir todos ao redor que estiverem muito próximos. É isso que nós queremos. Jesus não nos ensinou nada dessa forma. Por isso, o budismo, ele ensina que a raiva é um dos grandes venenos que existe e que nós temos que controlar. Toda vez que nós cedemos à raiva, nós nos intoxicamos com este veneno. E é um veneno que fere apenas a nós mesmos e pode ferir e magoar outras pessoas de outras formas distintas, mas que continua nos intoxicando quando nós cedemos a ele, tá? Então, que nós saibamos refletir nesses ensinamentos lindos de Jesus comentados por Emmanuel, que nós saibamos levar luz sem cólera, sem raiva, sem ciúmes, sem essas chamas, esses fogos de paixões mundanas que às vezes nos dominam. Que assim seja. Para a gente dar continuidade, nós vamos com o belíssimo Evangelho no Lar, feito por Jesus com Simão Pedro e os discípulos, no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Nélio Lúcio. Vamos lá? Capítulo 12. Os descobridores do homem. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu, na velha cidade de Nínive, um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno.
e porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse ele procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores do serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados: a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Desceram então, cada qual a seu tempo, para efetuar as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto robusto, na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo de providência celestial e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado enfim pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante, e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em um assunto privado, que, embora a expressão de verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola da iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram fazer ou trazer à baila qualquer nova ponderação, estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso que seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral, e muitos voltam os estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros de jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Eita! Essa é uma das minhas passagens favoritas deste livro. Tem algumas que eu sempre marco e dobro para eu revisitar.
Como eu disse, com certeza eu, na minha condição de reles aprendiz, caio muitas vezes em diversas das tentações do mundo. O que faz a diferença é que nós temos obrigação de recomeçar sempre, de persistir no autoconhecimento e na melhora pessoal. Nesse Evangelho no Lar, feito por Jesus, nós refletimos como o dinheiro, a necessidade, as carências, o poder com a fama e a cólera podem ser provas para testar se nós realmente estamos aprendendo o que precisamos aprender nos desafios da matéria. E nenhum de nós pode se elevar e se aproximar de Deus mais intimamente sem vencer esses dragões internos, estes venenos que têm que ser domados. Percebam que não é não vivenciá-los, mas sim vivenciá-los com sabedoria. Eu me lembro desse trecho, especialmente falando do dinheiro. Quando ele distribuiu o dinheiro, ele passou a ter estabilidade financeira distribuindo os bens. Ou seja, o dinheiro não é o problema de se ter. O problema é ser egoísta e fazer só para si, sem saber multiplicar e auxiliar ao seu redor. As necessidades, elas vêm e vão, mas nós caímos na raiva, no desespero, na intemperança, na falta de fé quando nós as enfrentamos. E quando nós temos poder, nós nos enchemos de orgulho e vaidade e rebaixamos os demais, como nós lidamos? E quando a cólera nos incita, esse despertar do nosso ego humano, carnal, falando que nós ainda não somos ou que deixamos de ser aquilo que nós já reconhecemos que somos. Me lembro aí de Chico Xavier, que quando sofria golpes, abaixava e dizia que ele ainda era um cisco. É esse tipo de exemplo desses mensageiros de amor e de luz, os exemplos de Jesus que nós temos que trazer para a nossa vida. Se nós ainda estamos longe da perfeição, nós ainda temos a chance, estando aqui, de melhorar e de colocar em prática a nossa resiliência e aprendizagem, passando de novo e de novo por esses desafios que vêm nos visitar para nos ensinar, nossos professores. E para nós fecharmos, eu trouxe esse artigo científico que corrobora esses achados sobre a cólera, a raiva, que foi publicado no Journal of Psychosomatic Research, ou seja, revista de pesquisa psicossomática, no ano de 2006, e que ele tem como título Hostilidade, Raiva e Senso de Coerência como preditores da qualidade de vida relacionadas à saúde, resultados de um subestudo. Tá? Basicamente, esse estudo científico, ele nos mostra que raiva e hostilidade estão associados com esse senso de coerência. Se a gente não faz aquilo fazer sentido para nós, quando as situações que nós vivenciamos, de uma doença, de um problema, nós não conseguimos trabalhá-la internamente com resiliência, entendendo os propósitos maiores que envolvem aquilo, cada um de acordo com suas bases e princípios, nós desenvolvemos hostilidade e raiva. E hostilidade e raiva reduzem drasticamente a nossa qualidade de vida e pioram a nossa saúde. Então, este estudo científico nos mostra que ter resiliência, saber olhar o todo, entender que as situações que nós vivenciamos têm algo a nos mostrar e que podemos melhorar, traz a aceitação. E essa aceitação faz com que consigamos superar estes problemas e desafios de uma maneira mais rápida, sem deteriorar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Ou seja, estudos científicos que corroboram o nosso amado Evangelho. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece de encerramento?
Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esses ensinamentos sublimes, Senhor. Que nós tenhamos a força de vencer estes venenos que ainda habitam em nossos corações, almas e pensamentos. Que tenhamos a força de ouvir as inspirações de mais alto dos anjos e mentores que nos guiam todos os dias, elevando a nossa energia, a nossa vibração para este nível que nos permita aprender e controlar os desafios do dia a dia. Gratidão, Senhor, por teu amor e bondade infinitas. Olha e visita cada um nas suas necessidades mais íntimas. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Namastê, gratidão e até a próxima.